This is my body, broken for you. This is my blood, shed for you. We are truly blessed by this harvest. The fish is seasoned perfectly, my love. Imagine viver 2000 anos atrás, sem geladeiras, supermercados e todos os alimentos modernos que conhecemos. Como as pessoas se alimentavam? No vídeo de hoje, vamos explorar a alimentação na época de Jesus e o que ela nos ensina sobre fé e espiritualidade. A comida na Bíblia não é apenas sobre sustentar o corpo, mas sobre simbolismo profundo e lições de vida. Vamos descobrir juntos como era a comida no tempo de Jesus e como isso se conecta com nossa fé. Bem-vindo ao canal Discípulos da Bíblia. Hoje vamos mergulhar na comida da época bíblica, um tema simples, mas com uma riqueza de significado. Você sabia que os alimentos mencionados na Bíblia, como o pão, o azeite e o vinho, são símbolos poderosos da vida cristã? No vídeo de hoje, vamos entender como esses alimentos representavam mais do que apenas sustento físico, mas também fé, esperança e salvação. A alimentação no tempo de Jesus era completamente diferente da nossa. Sem geladeiras ou métodos modernos de conservação, os alimentos eram preparados de forma simples, mas com muito significado. O pão, por exemplo, era o alimento principal, mas não era o pão que conhecemos hoje. A comida era feita com o que a natureza oferecia, e o modo como era preparada dizia muito sobre a fé do povo e a sua relação com Deus. O pão na época de Jesus era feito de forma artesanal e simples. Esqueça o pão fofinho de padaria ou o pão de forma que conhecemos hoje. O pão de Jesus era denso, escuro e feito todos os dias. As mulheres moíam o trigo ou a cevada à mão, usando pedras rudimentares. Esse trabalho não era fácil. Era uma tarefa diária que levava horas, mas o pão representava o sustento da vida, algo essencial para todos. O pão da época de Jesus não tinha forma e nem conservantes, e por isso o pão de ontem já estava duro no dia seguinte. A refeição começava cedo, com as mulheres moendo o grão para fazer a farinha. Não era uma tarefa simples, mas essencial para garantir que a família tivesse algo para comer. Esse pão, embora simples, carregava um simbolismo profundo. Jesus se referiu a si mesmo como o pão da vida, aquele que sustenta espiritualmente. Além do pão, outro alimento essencial na Bíblia era o azeite. O azeite não era apenas usado para cozinhar, mas também para curar, ungir e até iluminar. O azeite é um símbolo do Espírito Santo, que unge, guia e fortalece os cristãos. As oliveiras cobriam as colinas de Judeia e Galileia, e o azeite era extraído de forma manual, com um processo longo e trabalhoso. Esse azeite era de grande valor e simbolizava a abundância e a presença de Deus. O azeite de oliva era tão valioso que era utilizado em diversas áreas da vida cotidiana. Ele servia para a alimentação, mas também para a unção de reis e sacerdotes. Além disso, as lâmpadas no templo eram abastecidas com azeite, simbolizando a luz divina. Isso nos ensina que, assim como o azeite ilumina, o Espírito Santo também nos ilumina, nos guia e nos fortalece em nossa caminhada cristã. Quando Jesus foi ungido com azeite, não foi apenas um gesto de hospitalidade, mas um sinal de reconhecimento de sua missão divina. O azeite, portanto, não era apenas um produto de consumo, mas também de consagração. Da mesma forma, devemos nos lembrar de que somos ungidos pelo Espírito Santo para viver segundo os planos de Deus para nossas vidas. Outro alimento muito importante na Bíblia é o vinho. O vinho na época de Jesus não era apenas uma bebida, mas um símbolo de alegria e celebração. No entanto, o vinho da época era diferente do que conhecemos hoje. Ele era fermentado e diluído com água,
devido à falta de refrigeração e à qualidade da água. O vinho representava o sangue de Cristo, e ao tomá-lo na última ceia, Jesus estabeleceu a nova aliança com seu sangue, derramado por todos. O vinho tem uma presença marcante na Bíblia, principalmente nas celebrações. O mais famoso milagre de Jesus foi em um casamento, quando ele transformou água em vinho, como um sinal de abundância e alegria. Quando Jesus disse: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue", ele nos convidou a participar dessa nova aliança. O vinho não era apenas para saciar a sede, mas para lembrar do sacrifício de Cristo por nós. Agora, vamos falar sobre a carne. Na época de Jesus, a carne não era consumida com a frequência que temos hoje. Em vez disso, ela era reservada para ocasiões especiais, como festas religiosas, casamentos ou eventos importantes. A carne mais comum era a de cordeiro, especialmente durante a Páscoa. O cordeiro pascal era sacrificado para lembrar a libertação do povo de Israel do Egito, e cada família deveria assar um cordeiro inteiro e comê-lo com pães sem fermento e ervas amargas. O cordeiro pascal não era apenas comida, mas um ato de lembrança e sacrifício. Quando Jesus, o Cordeiro de Deus, veio, ele cumpriu essa simbologia de forma definitiva. Ao morrer na cruz, ele se ofereceu como o sacrifício perfeito para a salvação de toda a humanidade. O cordeiro era um alimento de celebração, mas também de reflexão e penitência. Ele trazia à mente o sacrifício feito pelos israelitas em seu êxodo do Egito. O peixe, por outro lado, era mais acessível, especialmente para aqueles que viviam perto do mar da Galileia, como os discípulos de Jesus, que eram pescadores. Jesus usou o peixe em diversas ocasiões, sendo a mais famosa a pesca milagrosa, onde ele instruiu seus discípulos a lançar as redes em um lugar específico e capturaram uma grande quantidade de peixes. Essa história, além de mostrar o cuidado de Jesus, também simboliza a missão de espalhar a mensagem de Cristo, pescando almas para o reino de Deus. O peixe não era apenas consumido fresco. Ele também era conservado com sal, um elemento essencial na preservação de alimentos na antiguidade. O sal, além de conservar, também era um símbolo de aliança e de pureza. Jesus usou o sal para ilustrar nosso papel no mundo. Em Mateus 5,13, ele diz: "Vós sois o sal da terra." O sal, assim como o Espírito Santo, é fundamental para preservar o bom e manter o sabor de uma vida cristã fiel. Agora, vamos falar sobre os vegetais. A alimentação bíblica não era apenas composta de carne e pão. Legumes, frutas e ervas eram essenciais. Lentilhas, grão de bico, favas, ervilhas e pepinos eram alimentos comuns. Os vegetais, muitas vezes, representavam a simplicidade e a humildade. Lembrando de Números 11:5, onde os israelitas se lembram dos alimentos do Egito, como pepinos, melões e cebolas. Esses alimentos traziam à tona a memória do sustento que, embora simples, era apreciado pelo povo. O cominho e o coentro eram usados para temperar os alimentos, trazendo sabor e aroma às refeições. Jesus mencionou essas ervas quando falou sobre os fariseus em Mateus 23:23. Ele os criticava por darem grande atenção ao dízimo sobre as ervas, mas negligenciarem a justiça e a misericórdia. O uso de ervas e especiarias na culinária bíblica, portanto, também nos ensina sobre o equilíbrio entre os detalhes da vida e os valores mais profundos de Deus. A Bíblia não menciona apenas alimentos, mas também as regras sobre o que podia e não podia ser comido. O sistema de pureza alimentar, conhecido como kashrut, delineava o que era permitido para os judeus comerem. Por exemplo, apenas os animais com casco fendido e que ruminavam eram permitidos, como vacas, ovelhas e cabras. Já o porco que não ruminava era proibido, assim como os frutos do mar sem escamas, como camarões e moluscos.
Essas leis alimentares tinham um propósito muito mais profundo do que apenas manter a saúde física. Elas eram um reflexo da santidade de Deus e da separação do povo de Israel das outras nações. Comer para os judeus era um ato de obediência a Deus. Comer de acordo com essas leis era, portanto, um sinal de pertencimento ao povo de Deus. E para nós, também nos ensina sobre a importância de viver de acordo com os mandamentos divinos em todas as áreas da vida. Além disso, as refeições compartilhadas na Bíblia eram uma forma de expressão de comunidade e hospitalidade. Comer com outros era uma forma de aceitação, de criar laços e de demonstrar amor ao próximo. Jesus, em sua vida, praticou essa hospitalidade ao comer com publicanos, pecadores e até mesmo com os marginalizados da sociedade. Isso nos ensina que, ao partilhar nossa comida, partilhamos também a misericórdia e o amor de Deus. Agora que discutimos os alimentos essenciais e seu significado espiritual, vamos refletir sobre a mesa na Bíblia. Comer na Bíblia não era apenas um ato de necessidade, mas de profunda comunhão. A mesa se tornava um espaço sagrado, onde as pessoas se reuniam para compartilhar mais do que comida, mas também suas histórias, suas lutas e suas vitórias. Comer juntos era um sinal de aceitação e de unidade. Jesus usou a mesa como um lugar de ensino, de acolhimento e de ministério. Na última ceia, Jesus nos deixou um exemplo claro de como a mesa é importante. Ao compartilhar o pão e o vinho, ele não estava apenas instituindo um ritual, mas também um símbolo de sua morte e ressurreição. Ele estava nos convidando a fazer parte de sua vida, a lembrar de sua obra redentora sempre que partilhássemos a mesa. Jesus pegou um alimento simples, o pão, e o usou para explicar algo profundo sobre a sua missão na terra. Essa cena da última ceia também nos ensina sobre a humildade e a importância de partilhar com os outros. Jesus, que era o mestre, lavou os pés de seus discípulos, um ato que para muitos seria impensável. Ele mostrou que a verdadeira grandeza no reino de Deus não está no poder, mas na disposição de servir aos outros, de fazer a comida, de sentar à mesa e de oferecer o melhor de si. A mesa, portanto, é um lugar de reflexão espiritual. Cada refeição nos convida a agradecer a Deus pela sua provisão, mas também a lembrar da comunhão com os outros e com Ele. O pão, o vinho e até mesmo os simples vegetais, ao serem compartilhados, nos ensinam sobre a generosidade de Deus. Eles nos lembram de que a vida cristã é, no fundo, um convite a uma refeição eterna com Deus, onde nunca faltará sustento espiritual. Em João 21, após a ressurreição de Jesus, ele prepara uma refeição simples para seus discípulos, mostrando que a comida continua a ser um meio de comunhão. Jesus, em sua simplicidade, se revela aos discípulos através de um simples café da manhã à beira do mar. Ele nos ensina que nos momentos mais simples da vida, Ele está conosco, cuidando de nós e oferecendo sua graça. Comer com Jesus não é apenas sobre o físico, mas sobre o espiritual. A comida, então, nos ensina sobre a fidelidade de Deus em nossas vidas. Desde a provisão no deserto com o maná até o pão e o vinho durante a última ceia, Deus tem nos alimentado espiritualmente. Ele é o pão da vida, o vinho da nova aliança e o azeite que nos unge e nos fortalece. Cada refeição compartilhada é uma oportunidade de relembrar seu sacrifício e sua generosidade. Quando partilhamos a mesa, estamos experimentando a graça de Deus em ação. Hoje, quando nos reunimos para uma refeição, podemos nos lembrar de que a mesa é um lugar sagrado. Não importa se estamos em família ou com amigos, a refeição deve ser tratada como um momento de comunhão. Jesus não apenas se sentou à mesa com seus discípulos, mas também com os pecadores, mostrando que a mesa de Deus está aberta para todos.
A comida, o pão, o vinho são símbolos da inclusão e da aceitação divina que nos chama para sua mesa. O simples ato de comer deve ser uma oportunidade para refletirmos sobre o que realmente importa. A Bíblia nos ensina que não podemos viver apenas de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Cada refeição, por mais simples que seja, deve nos lembrar que estamos sendo sustentados por Deus, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Ele é o nosso pão da vida, aquele que nos sustenta todos os dias. À medida que comemos, seja um simples pedaço de pão ou uma refeição festiva, devemos lembrar de que Deus é a fonte de nossa provisão. Ele nos dá tudo o que precisamos para viver, mas também nos convida a compartilhar com os outros. A mesa, então, é um lugar de comunhão, de graça e de serviço. Cada refeição nos lembra do amor de Deus e da sua bondade em nossas vidas. Por fim, comer na Bíblia é um símbolo de participação na vida de Cristo. Cada refeição é uma oportunidade de renovar nossa fé, de agradecer por suas bênçãos e de praticar o amor e a hospitalidade. Como Jesus fez, devemos sempre compartilhar nossa mesa com os outros, lembrando que somos chamados para viver em comunidade, em unidade e em fé. Que possamos olhar para a mesa não como um simples lugar de consumo, mas como um altar, onde nos encontramos com Deus e com nossos irmãos e irmãs em Cristo. Se você está aprendendo mais sobre o significado espiritual da comida na Bíblia e quer continuar a entender como esses elementos se conectam à nossa vida cristã, não se esqueça de se inscrever no canal Discípulos da Bíblia. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que todos possam conhecer mais sobre a riqueza da alimentação bíblica e o seu impacto na nossa fé.